Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre incorporação. Lembrando que muita gente tem muita dúvida em relação do tipo de incorporação, se vai incorporar um dia, se não vai. Eu vou contar a minha experiência, o que eu estudo, o que eu estudei durante todos esses anos e quero compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento para ajudar vocês nesse processo. Eu sei que o processo da pessoa que está iniciando a incorporação ou que ainda não incorporou é um processo bem doloroso, ligado ao campo mental, porque a pessoa fica se cobrando, lutando muito contra, muitas das vezes, si própria. Então, bora estudar um pouquinho, bora falar um pouco sobre isso, tá? Lembrando que esse vídeo ele vai ter outras partes, né? Porque é um tema bastante amplo, mas nesse vídeo aqui eu já quero dar um norte a vocês em relação à incorporação, tá bom? Victor, todo mundo incorpora? Não. Todo mundo tem mediunidade, né? Cada pessoa tem a sua mediunidade, mas a mediunidade de incorporação não é de todo mundo, né? A gente entende que cada tipo de mediunidade tem o seu propósito dentro do axé, né? A de incorporação é para que os guias venham, passem orientação e trabalhem, apenas isso. Mas a vida do médium não se define só na incorporação, tá? Não é só o fato de incorporar que significa que você é desenvolvido. Exemplo, desenvolvimento é conhecimento, tá? Então, exemplo, tem uma pessoa aqui que, digamos que ela é uma EQED, se for de candomblé, ou vamos dizer que ela é uma combone, a pessoa que auxilia ali as pessoas na gira. Se ela nunca incorporou, só que ela sabe de muita coisa, tem conhecimento sobre ervas, mediunidade, oferendas, trabalhos e tudo mais, ela é uma pessoa super desenvolvida. Por quê? Porque desenvolvimento é conhecimento, tá? E a incorporação não é o que te faz ser uma pessoa desenvolvida. Então a gente precisa primeiro entender sobre isso para ver como a gente enxerga a incorporação. Porque muita gente quer incorporar para ela se sentir desenvolvida. E não é daí que funciona. A incorporação é só um mecanismo de trabalho, tá? O que faz você se desenvolver é o que você sabe, é o que você estuda, é o que você tem aqui na cabeça, que você sabe ali na hora de fazer todos os procedimentos e tudo mais, beleza? Então tirem essa visão da incorporação como se fosse, eu só vou desenvolver se eu chegar nesse nível incorporando. Isso não existe, isso não é certo pensar assim, tá bom? Bom, quando a gente fala de incorporação, a gente precisa entender que existe tipos de mediunidade, né? Tem a incorporação inconsciente, eu vou fazer um vídeo só sobre cada uma delas. Mas aqui eu quero deixar dito as que existem. Tem a imparcial, que é a pessoa completamente inconsciente. Tem a semi, que é a pessoa, ela consegue ter alguns relances, mas ela não tem o controle do corpo, então é a semi, né? E tem a mediunidade que mais assusta vocês, que é a incorporação consciente. Essa é que mais detona todo mundo. Por quê? Porque a pessoa sempre vai entrar ali na briga, sou eu ou é a entidade? Mas isso aí também a gente vai desenvolver. Então você precisa entender o seguinte, que incorporação, existe três tipos de incorporação. Se você nunca incorporou ou está incorporando algo do tipo, você precisa identificar como é que você fica na hora do seu transe. Se você consegue ver alguma coisa, mas não consegue ter comando do seu corpo, se é completamente parcial, você precisa identificar qual é o tipo de incorporação ali que você está sujeito a passar. Falando nisso, já que tem três tipos de incorporação, existem três tipos de desenvolvimento. Então, no terreiro que você está, você precisa passar isso para o pai de santo, para a mãe de santo, para ele fazer a melhor forma o seu desenvolvimento na casa, tá? Muita gente não fala sobre incorporação ou algo do tipo porque tem medo, né, de ser xoxada, de ser falada que não tá com nada, porque se você tá vendo tal coisa é porque você não tá com nada. Infelizmente a ignorância tomou conta da religião de uma forma tão grande. E a gente fica vendo aí muitas pessoas rosnando, babando, só para provar que está incorporado algo do tipo. Isso é feio, gente. Isso não leva ninguém a nada. Isso não vai te trazer desenvolvimento. Incorporação é o mecanismo da entidade usar o seu corpo. Porque quando ela chama a gente de cavalo, matéria, vaso, ela está querendo dizer isso, que a gente é ferramenta é instrumento da mão dela, né? Então as entidades vêm para isso. Então
quando você vê muito dessas coisas de forçar, sai de perto, senão você não vai desenvolver a sua boa incorporação, tá? Victor, quanto tempo faz para a pessoa incorporar? Bom, isso é algo que eu não posso te dar, uma data. Tem gente que fica na assistência 4 meses, tem gente que fica na assistência 1 ano, né? Tem gente que fica aí na assistência 2 anos e depois de não sei quantos anos incorpora. Tem gente que assim que chega no terreiro incorpora. O que define isso não somos nós, são os espíritos, a espiritualidade, né? Então, se daquele médium ali o caminho dele agora é começar a trabalhar, até para a própria evolução dele, significa que está na hora de trabalhar. Não tem como a gente forçar uma incorporação, a não ser, exemplo, meios, né? Dali tá ali a mãe de santo chamar seu guia, o pai de santo chamar seu guia, ou algo do tipo. Mas sobre o processo da pessoa incorporar, é algo que leva tempo, né? Ou não, depende da pessoa, da sua mediunidade. E se você ainda não incorporou, você pode pensar o seguinte: não está no meu tempo ainda, ou não sou médium de incorporação. Se você já tem muito tempo, fez vários testes e nunca sentiu nada, talvez você não seja um médium de incorporação, mas você possui outra mediunidade, tá? E você precisa desenvolver ela, porque a gente vem na vida com a mediunidade certa que a gente precisa desenvolver, tá? Exemplo, eu sou clarividente, eu consigo ver cabaré, eu consigo ver outros espíritos, eu consigo... Tem gente que incorpora que não consegue, eles incorporam, mas não vê, entende? Então cada pessoa tem a sua mediunidade. Em relação ao tempo que você está na assistência, ele dita muito, porque ali os guias aí trabalhando. Então se você está na assistência, deseja incorporar, tire a ansiedade do seu coração. Quanto mais você fica ansioso, mais você vai perder aí o seu tempo. Por quê? Essa ansiedade sua de incorporar, você precisa entender o seguinte: pra quê? Pra que você quer incorporar? Você acha bonito? Você sente vontade? É seu sonho? Beleza. Mas se você fica com essa ansiedade, eu quero incorporar porque eu quero incorporar. Se você ficar assim, você não vai incorporar. Tô falando de coração, uma pessoa que viveu anos na religião, que já passou tanta coisa. Não vai valer a pena, você não vai conseguir. Por quê? Os guias sabem para que você quer incorporar. Para os guias começar a descer em você, se você tiver essa mediunidade, eles precisam ver o que é o seu propósito de incorporar. Você quer incorporar para os guias trabalhar para ajudar outras pessoas, ou você quer incorporar para tirar foto e postar no Instagram? Entende? Uma dica de ouro que eu dou para vocês: para vocês chegar no nível de incorporação, vocês precisam estar fazendo o propósito da religião. É só você pensar o seguinte comigo: qual o intuito de incorporar? Ajudar outras pessoas, né? As entidades usar o nosso corpo como instrumento para ajudar alguém. É por isso que você sozinho em casa não entende como muita gente diz que incorpora sozinho em casa. Depende de alguns certos atos, né, que existe, mas geralmente a entidade só vem para fazer algum trabalho para o outro. Ou se incorpora em si alguma coisa bem séria e se vê assim. Tem gente que está querendo incorporar todo dia em casa. Para quê? Para dizer que está incorporado? Quanto mais você fizer isso, mais você vai afastar seus guias de você. Vai por mim. Vai por mim. Então, Victor, o que eu faço? Você vai começar a ver o que é o propósito da religião. Não é a caridade? Não é ajudar o próximo? Então, enquanto você não estiver incorporando, você está ajudando uma pessoa que está incorporada. Enquanto você não está incorporando, você está ajudando um visitante a se encontrar no terreiro, oferecendo água, ajudando, fazendo ele se sentir bem para ele voltar e se cuidar de novo. Enquanto você não está incorporando, você está participando de mutirão para doar sopa, você está participando de mutirão para doar agasalho, você está ali trabalhando com o seu próximo, porque aí sim você está fazendo o propósito da religião. E aí, se você tiver mediunidade de incorporação, seguindo esses propósitos, visando ajudar o outro e não apenas incorporar porque acha bonito, aí sim a sua mediunidade começa a aflorar e o seu desenvolvimento mediúnico acontece e você acaba incorporando, né? Se aí for uma mediunidade sua, porque tem gente que não vai ter essa mediunidade, mas não é para ficar triste, é para pensar em qual é a minha outra mediunidade, que todo mundo tem, e desenvolver ela. Gente, toda mediunidade é bonita, tá? Toda mediunidade é válida, né? Senão não existiria, né? As pessoas criaram esse olho aí por incorporação
Mas eu falo pra você, incorporação não é nem algo legal. Ah, Vitor, por quê? Não é. Não é legal. Se eu pudesse, eu seria orgânico com toda a facilidade do mundo. Com bone a vida toda, tá? Então pense sobre isso, pense sobre o que é incorporação para você ter mais uma noção que se você não for por esse caminho que eu estou te ensinando, você não vai conseguir incorporar. Você pode até incorporar um Egum, um Quiumba, se passando por tal entidade, porque eles podem se aproveitar dessa sua ansiedade, desse seu querer incorporar e te enganar. Tem gente que fica aí com o Egum nas costas, com o Quiumba, há anos achando que é entidade. Então, meus amores, eu falo isso pra vocês tomar cuidado, tá? O vídeo de hoje é ligado a isso. Eu vou fazer outros vídeos falando quais tipos de incorporação. Por exemplo, a consciente, eu vou fazer um vídeo aqui só de mediunidade consciente, que é o que mais dá trabalho para vocês. Depois eu vou fazer um vídeo só da semi, depois eu vou fazer um vídeo também da completamente, né? Parcial. Tá, meus amores, é isso, tá? Sobre a incorporação, eu acho que deu para ficar entendido algumas coisas, deu para vocês ter um norte assim sobre esse processo de incorporação. Não é um processo de brincadeira, não é um processo que é fácil, tá? É um processo bem doloroso e que acaba mais agregando o outro do que a você. Mas você também tem aí um benefício muito bom, que é ter as suas entidades contigo. Ai, Vitor, então se eu não incorporo eu não tenho? Você tem, mas eu falo nesse sentido da pessoa que está incorporando conseguir selar as dúvidas dela que tem na cabeça. Porque, nossa, quem incorpora tem mais dúvida na cabeça do que quem ainda não incorporou. Tenho certeza disso, tá? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa fala sobre incorporação. Eu quis trazer esse vídeo mesmo porque tem muita gente visando a incorporação, mas não visa o porquê da incorporação. E se você não seguir esse caminho, você não vai incorporar. Tenho certeza. O que eu tô te falando, é capaz de incorporar até o Quiumba, o Egum, do que incorporar uma entidade de verdade. Beijo, se inscreva no canal, já deixa seu like. Obrigado por me assistir e até o próximo vídeo.